Ok, pessoal, muitíssimo boa noite. Hoje, dia 7 de novembro de 2018, nós estamos aqui na escola, na DEEP, aqui nessa noite maravilhosa. E hoje nós vamos falar de licença maternidade. Foi uma ideia que a Thaís deu, porque a gente está falando de formação de ego, e na outra aula a gente falou sobre licença maternidade aqui. Antes que vocês me perguntem que livro é esse, se chama Expressionism, a Revolution in German Art, da Taschen, da editora Taschen. Eu comprei na Neue Gallery. É um livro muito bacana. Um dia a gente fala sobre expressionismo, que estou louca para começar um Selma na Mente falando de arte, mas não ainda. Hoje nós vamos falar de licença maternidade e é um assunto muito importante. Por que eu falo isso? Porque como a gente está falando de formação de ego, vocês viram que formação de ego tem a ver com como a gente faz as nossas introjeções e identificações e introjeções. Como é que a gente acaba formando o nosso ideal de ego e o nosso ego ideal, a nossa personalidade, né, a máscara, o que a gente mostra para o mundo, o nosso ego ideal, e o nosso ideal de ego, grosso modo, o nosso caráter, que são os nossos valores mais introjetados. Ora, eu contei para vocês que o nosso ideal de ego e o ego ideal são formados por conta do contrato social que a gente devagarzinho, na medida que a gente vai estruturando o ego da gente, a gente vai introjetando. E essas relações que se dão num primeiro momento com a figura materna e com a figura paterna, principalmente com a figura materna, com aquele que ocupa a figura materna ou aquela que ocupa a figura materna. Já aproveitando para dizer que então, numa família, por exemplo, com o mesmo gênero, dois pais ou duas mães, né, com a mesma... com uma família que se a gente pode chamar de homossexual, né? Porque já falei que eu não gosto muito dessa expressão homossexual e heterossexual, porque tudo é sexualidade humana. Enfim, uma família de dois pais e duas mães, ou dois homens e duas mulheres, um vai fazer a figura paterna, um vai fazer a figura materna, outra faz uma figura paterna e uma figura materna. A gente tem aí toda uma estruturação da psique do mesmo jeito. Aliás, existem famílias assim, que são muito saudáveis, que tem uma figura materna, que é do que a gente vai falar hoje, e tem uma figura paterna muito definidas e muito saudáveis. E tem famílias com um homem e uma mulher, e que não tem nada de saudável. E tem outras com homem e mulher que são muito saudáveis, nesse sentido de estruturar a psique de uma criança, de ajudar a estruturar a psique de uma criança. Mas por que eu estou falando de licença maternidade? Licença maternidade da figura materna ou da mãe biológica, que vai ter com aquela criança. Porque justamente é nesse momento, o momento mais delicado da vida de um ser humano, né? A gente vê em países como a Alemanha, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, que as licenças maternidades, até às vezes outros países da Europa, a licença maternidade, ela vai até muitas vezes 3 anos de idade. Eu nunca me esqueço que quando eu fui matricular o meu filho, o Olavo, numa escola Waldorf, que ele estudou a vida inteira, quando eu fui lá eu me surpreendi, porque como aquilo ali, eles têm uma associação sem fins lucrativos, né, as escolas Waldorf, e eu me surpreendi vendo que os professores do maternal e do jardim eram quem mais ganhavam. Tem toda a razão de ser assim. O salário maior era deles. Tem toda a razão de ser assim. Porque toda a estruturação do ego, que mais tarde vai levar a uma autoestima mais estável, uma autoestima mais baixa, uma autoestima inflacionada, muito alta, porque justamente vem também de uma necessidade de defesa. Todo esse ego que vai produzir, que vai ter um superego, a sua imagem e semelhança, que é a censura, que vai deformar justamente a tentativa dos conteúdos quando eles entram, né? Vai ter uma deformação pelo superego. Na defesa, a gente já vai falar do superego nos próximos Selma na Mente também.
Mas esse superego, que é a imagem e semelhança do ego, que vai fazer as deformações dos sintomas, ele tem a ver justamente com a natureza do ego. E a natureza do ego se dá, né, na sua formação aí nos primeiros anos de vida. Então, eu falo tudo isso porque aparentemente parece que economiza-se dinheiro para as empresas e para o governo, para os governos que pensam dessa maneira, equivocadamente, pensando sob a ótica psicanalítica da formação do indivíduo, de que diminuir a licença maternidade é dinheiro em caixa. Não. Diminuir a licença maternidade é dinheiro fora de caixa, completamente fora. Porque, de novo, quanto mais esse ego, né, não der conta da contrariedade, quanto mais o sistema psíquico sai do equilíbrio, mais a gente vai ver uma estrutura patológica. E o que significa estrutura patológica? Pode ser doenças psicossomáticas, patologias psicossomáticas. Eu estou falando de câncer, eu estou falando de vitiligo, psoríase, doenças, patologias conversivas, histéricas, dores de cabeça que afastam, diarreias, etc., que vão afastando o funcionário do trabalho e que tem a ver muito com a formação do ego e que tem a ver muito com a presença da mãe junto com a criança. Então, eu acho que fica aí uma grande provocação para vocês, para a gente continuar aí lidando com a importância da formação do ego e do papel do superego na vida do indivíduo. Para que a gente possa pensar que decisões imediatistas, decisões que não levam em consideração, de fato, o indivíduo e a formação do indivíduo a longo prazo, são decisões muitas vezes pobres. Eu acho que a gente pode se espelhar muito bem em países que têm um sucesso econômico, uma história muito mais estável, tá tudo bem com outra história diferente da nossa, mas levar em consideração essa experiência. Por que será que eles dão uma licença maternidade, muitas vezes de até 3 anos? Acho que a gente pode parar para pensar. Um grande beijo para vocês, um abraço, assim com muitas licenças pensadas e agradáveis para todos e tomando conta da nossa criancinha interna que sempre precisa de um afago. Um beijo para vocês e até a próxima semana.